Consideremos agora f do módulo de x. Módulo de x, lembramos aqui, é igual a x se x é positivo ou zero e menos x se x é negativo. Então, se x é maior ou igual que zero, nós vemos que módulo de x é x. Então, f do módulo de x, se x é maior ou igual que zero, isso aqui corresponde a f de x. Se x é negativo, módulo de x é menos x. Então, f do módulo de x, se x é negativo, torna-se f de menos x. Ou seja, f do módulo de x é f de x, se x é maior ou igual que zero, e é f de menos x, se x é negativo. Então, se nós desejamos construir o gráfico do f do módulo de x, o que precisamos fazer é construir o gráfico da f de x e da f de menos x e tomar no gráfico da f a parte do gráfico correspondente a x maior ou igual que zero e depois, no gráfico da f de menos x, tomar a parte associada a x negativo. Essas duas partes do gráfico da f de x e da f de menos x juntas é que vão nos dar o gráfico do f do módulo de x. Então, por exemplo, aqui a gente considera uma função f de x representada nessa figura. Então, para a gente construir f do módulo de x, da forma como a gente viu aqui, o gráfico da f do módulo de x coincide com o gráfico da f de x para x maior ou igual que zero. Então, basicamente, nesse gráfico da f de x, eu vou pegar a parte do gráfico correspondente a x maior ou igual que zero, ou seja, essa parte aqui. Essa parte, então, marcada aqui, ela vai fazer parte do gráfico da f do módulo de x. Agora, para x negativo, eu tenho que construir o gráfico da f de menos x. E pegar, nesse gráfico da f de menos x, a parte correspondente a x negativo. E colar essa parte com essa parte que está mostrada aqui. Então, vamos fazer isso aqui embaixo. Então, dado o gráfico da f, vamos construir o gráfico da f de menos x. Como a gente já viu, dado o gráfico da f, nós sabemos que o gráfico de f de menos x ele é simétrico em relação ao eixo y ao gráfico da f. Então, o simétrico em relação ao eixo y a esse gráfico da f, ele teria esse aspecto aqui. Então, isso aqui seria o gráfico de f de menos x. Repetindo, o gráfico de f de menos x, ele é simétrico em relação ao eixo y ao gráfico da f. Então, essa parte do gráfico da f, ela viria para cá, estaria indicada aqui. E essa parte do gráfico da f, ela vem para cá. Então, voltando à forma analítica do gráfico da f do módulo de x, a gente vê que para x negativo,
o gráfico de f do módulo de x, ele vai corresponder ao gráfico da f de menos x. Ou seja, a gente pegaria essa parte aqui. Então, a gente tem essa parte junto com essa, constituindo o gráfico de f do módulo de x, ou seja, então aqui obtém-se o gráfico de f do módulo de x. Então a gente pega a parte do gráfico da f associada a x maior ou igual que zero, que seria esse aqui, e junta com a parte do gráfico de f de menos x com x negativo, que seria essa parte. Ou seja, nos dá isso aqui. Agora, observamos dessa construção o seguinte, que o gráfico do f do módulo de x, ele essencialmente pode ser construído sem fazer essa parte do f do menos x. Se a gente notar o seguinte, a relação entre o gráfico da f e o gráfico da f de menos x é que um é simétrico ao outro em relação ao eixo y. Então, se f de x para x maior ou igual que zero, isso aqui é parte do gráfico do f do módulo de x, então, essa parte f de menos x para x negativo, essa parte é o simétrico a esse ramo f de x em relação ao eixo y. Ou seja, quando eu construo a parte do gráfico do f de x para x maior ou igual que zero, basta eu considerar o simétrico dessa parte em relação ao eixo y. Ou seja, me daria essa parte aqui. Então, eu posso ignorar a parte associada a x negativo no gráfico da f, considero só a parte associada a x maior ou igual que zero, e considero o simétrico dessa parte em relação ao eixo y. Isso, então, me dá o gráfico do f do módulo de x. Ou seja, concluímos o seguinte. Conclusão. Obtém-se o gráfico de f do módulo de x a partir do gráfico da f, tomando a parte do gráfico da f com x maior ou igual que zero e considerando o simétrico em relação ao eixo y dessa parte do gráfico de f de x com x maior ou igual que zero. Então, basicamente, a gente junta essas duas partes, a parte do gráfico da f com x maior ou igual que zero, e considera o simétrico dessa parte em relação ao eixo y. É o que a gente fez nesse exemplo aqui. A parte do gráfico da f para x maior ou igual que zero, mostrada aqui. Então, a gente representa. A gente ignora essa parte do gráfico da f para x negativo e rebate essa parte mostrada aqui, correspondente ao gráfico da f com x maior ou igual que zero, em relação ao eixo y, o que nos dá essa parte aqui. Então, a gente vê que f do módulo de x é simétrico em relação ao eixo y. Seja f de x função que tem esse gráfico mostrado aqui. Então, para construir o gráfico do f de módulo de x, então, usando essa prescrição dada na conclusão, o que nós fazemos é considerar a parte do gráfico da f com x maior ou igual que zero, que seria essa parte aqui. E ignora a parte do gráfico da f com x negativo. E aí, você
considera, além dessa parte do gráfico da f para x maior ou igual que zero, considera o simétrico em relação ao eixo y dessa parte, ou seja, seria algo, teria esse aspecto aqui. Então, isso marcado aqui seria o gráfico da f do módulo de x, ou seja, é parte do gráfico da f para x maior ou igual que zero e o simétrico dessa parte em relação ao eixo y. Então, o gráfico do f do módulo de x é mostrado por essa linha sinuosa aqui. Um último exemplo, a gente vai considerar o seguinte caso. Suponha que f de x seja a função que tem esse gráfico aqui, ou seja, essa função, o domínio da f seria representado aqui por menos infinito, menos 3 fechado, união 1 fechado, mais infinito. Ou seja, é um domínio desconectado, ou seja, tem um espaço aqui, que seria o intervalo menos 3, 1. Esse espaço na reta real não está no domínio da f. Então, domínio da f, esse intervalo menos infinito, menos 3 fechado, união 1 fechado, mais infinito. Então, nesse caso, o gráfico do f do módulo de x, usando essa prescrição, ele corresponde ao seguinte gráfico. Você pega a parte do gráfico da f associada a x maior ou igual que zero. Então, nesse caso, corresponderia a x maior ou igual que 1. De 0 a 1, a f não está definida. Então, a parte do gráfico da f associada a x maior ou igual que zero, nesse caso, é a parte correspondente a x maior ou igual que 1. E considero simétrico em relação a essa parte do gráfico da f para x maior ou igual que 1 em relação ao eixo y, que daria essa parte mostrada aqui. Então você tem essa parte e o simétrico dela aqui. Então isso aqui, essas duas partes, linha sinuosa aqui, representaria o gráfico de f do módulo de x. Essa parte aqui, que é simétrico em relação ao eixo y, a essa aqui. Então, nesse exemplo, o domínio da f do módulo de x corresponderia ao intervalo menos infinito, menos 1, fechado, união 1, mais infinito.